Alexandre Ernest é o convidado do terceiro episódio do Cauda Digital. Ele é jornalista com mais de 15 anos de experiência, além de produtor, repórter, editor e especialista em futebol. Atualmente, Alexandre é quem administra o Vozes do Gigante, um canal independente identificado com o Esporte Clube Internacional. E aí, ficou curioso? Então bora para mais um episódio do Cauda Digital. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cauda Digital, projeto realizado pelos alunos de Comunicação Social e Fotografia da Universidade de Santa Cruz do Sul e orientado pelo professor William Araújo. Eu me chamo Guilherme Bender e hoje temos aqui o nosso convidado Alexandre Ernst para ter um papo conosco. Olá pessoal, eu sou Clarissa, seja muito bem-vindo, Alexandre. Eu agradeço, fico muito feliz de poder estar aqui conversar com vocês, poder a gente trocar uma ideia sobre jornalismo, sobre novas mídias, digital, enfim, uma série de coisas aí que a gente tem um leque enorme para bater papo. Alexandre, eu começo perguntando sobre sua carreira. Como a passagem pela RBS, a ZH, até o mestrado em Montreal ajudou a construir todo esse caminho e fazer você chegar aqui hoje? Pois então, cara, eu comecei na Zero Hora em 2001. Eu estava no meu segundo semestre de jornalismo, eu fiz o bacharelado na UBRA, em Canoas. Eu estava no meu segundo semestre de jornalismo e apareceu um anúncio de um projeto chamado Caras Novas, que a Zero Hora tinha, muito antigo. Agora, se eu não me engano, esse Caras Novas ele virou primeira pauta, se eu não me engano. E aí era uma prova, um teste, um exame de seleção e tal. E eu, vou fazer porque vai ficar meu nome lá e aí daqui a pouco, sei lá, daqui a um ano me chamam, né? Eu estava começando o segundo semestre de jornalismo. Na verdade, eu estava terminando o primeiro semestre de jornalismo e estava começando para começar o segundo. Daí eu fiz a prova, para minha surpresa, eu acabei sendo chamado um mês depois da prova que eu fiz. E eu fiz 3 entrevistas, na verdade. Eu fui chamado 3 vezes. Tem uma série de coisas engraçadíssimas dessa parte. Primeiro que, no dia que eu fui fazer a prova, eu fui assaltado. Eu estava indo para a prova e eu fui assaltado. Dentro do T1, em Porto Alegre. Levaram meu celular e R$50. Daí, desci ainda, fui no Palácio da Polícia, que é do lado da Zero Hora, alguns metros da Zero Hora. Fiz boletim de ocorrência e tal, aí tratei toda a questão, né, do celular e fui fazer a prova. Daí eu fiz a prova. Um mês depois me chamaram para a primeira, a primeira oferta de trabalho. Era para ser auxiliar de redação no período da noite. E eu estudava à noite. Então, quando me falaram no telefone, é uma vaga para auxiliar de redação e tal, não sei o que, tudo da noite. Mas eu trabalho de noite, mas aí eu posso trocar, né? Porque eu tava, como eu falei para vocês, eu estava terminando o segundo semestre, né, indo para o segundo semestre de jornalismo. Não, eu vou terminar aqui, eu posso mudar para diurno ou tarde, né? Eu dou um jeito. Tá? Não, nós não queremos. Nós não queremos que tu faça isso. Tá, beleza. Daí, passou mais um tempo, acho que mais uns 20 dias. Me ligaram de novo. Tem mais uma vaga aqui de auxiliar, quer vir? Quero. Tá, beleza. Aí fui lá fazer a seleção, a entrevista. Aí, maravilhoso como eu sou, né, espontâneo, assim, né, a mulher chega e me pergunta assim, eu lembro direitinho, a editora-chefe da redação e estava a diretora do RH. Mas me diz o que tu pensa em fazer, né, de jornalismo e tal, isso aqui. Aí eu disse, eu tenho 2 paixões, eu gostaria de trabalhar ou com cultura, no segundo caderno, ou então com esporte. Porque, por exemplo, eu acho que eu não sirvo muito para trabalho burocrático, eu não gosto muito de questões muito fechadas, como, de repente, política, economia e tal, eu gosto de coisas mais amplas, né? Daí a editora-chefe chegou e disse assim, você não gosta de trabalho burocrático, então tu vai odiar o trabalho que eu estou te dando, porque é um trabalho totalmente burocrático, né? E eu, me dei mal, né? Certo que me dei mal. E literalmente, me dei mal mesmo. Não peguei, né, a vaga. Só que daí, uma semana depois dessa vaga, eu querendo ou não, né, que a espontaneidade, que não foi boa, vamos dizer, pro lado da vaga de auxiliar de redação, acabou sendo boa para uma outra vaga que abriu no segundo caderno. Então eu acabei entrando direto onde eu queria trabalhar.
né? Então, no meu segundo semestre de jornalismo, eu comecei na Zero Hora em julho de 2001. Daí comecei no segundo caderno, fazendo o segundo caderno. Aí depois, cara, daí eu passei por um monte de lugar, né, na Zero Hora. Por exemplo, a primeira coisa que eu vi numa redação de jornal foram a queda das Torres Gêmeas, né? Setembro, né, tipo, eu entrei em 30 de julho, e aí em setembro já estoura o negócio do World Trade Center. Então, basicamente a minha universidade foi a Zero Hora, né? Eu tenho muito orgulho mesmo, assim, de ter feito, por exemplo, parte do segundo caderno com, para mim, um dos melhores jornalistas fácil, assim, com quem eu já trabalhei. Renato Mendonça, Luiz Bíssigo, Carlos André Moreira, Eduardo Veras, Cláudio Aitano, o Roger Lerina, pessoas assim, que imagina, eu tomava café lendo a contracapa do Roger e no outro dia eu estava lá. Eu me sentia meio assim, o piá da categoria de base que está jogando no Maracanã, né? Então era muito, muito legal nesse sentido. Cara, daí, para resumir, né? Daí passei pelo segundo caderno, aí depois eu fui pro online da Zero Hora. Então aí eu comecei fazendo esporte, comecei por baixo, né, cara? Eu comecei fazendo Grêmio no online da Zero Hora. Sempre é bom a gente começar por baixo, né? E daí, no final das contas, me tiraram do esporte e me botaram para geral. Porque eu já tinha, mesmo enquanto eu não estava no online, no segundo caderno já tinha me emprestado para geral, já tinha me emprestado para economia, já tinha me emprestado para política. Eu já tinha feito coisas dentro da redação mais amplas do que simplesmente o segundo caderno ou, vamos dizer, a área esportiva, que era onde eu queria trabalhar. Daí me botaram, então, para fazer geral no online da Zero Hora, que aí é tudo, né? Daí, tipo assim, no online, eu não sei como é que é agora, mas na época em que eu trabalhava, professor de vocês também, era, tipo assim, cada dia, literalmente, não era nada burocrático, porque cada dia era uma coisa diferente. Então, eu chegava lá, por exemplo, na segunda-feira, eu fazia geral, beleza. Daí eu fazia, por exemplo, os buracos de rua de Porto Alegre. Na terça-feira eu fazia economia. Na quarta-feira eu fazia política. Então, tipo assim, era doido, mas ao mesmo tempo era legal, porque eu tinha que saber de tudo, né? Eu não tinha, assim... E era muito doido, porque eu cheguei a pedir, né? Tá, mas olha só, deixa... Por exemplo, deu aquela vez uma queda de uma ponte, agora eu não lembro em qual cidade, mas que também... bombeiros procurando pessoas e tal, e eu comecei com isso. Eu ainda brinquei, né? Pô, agora me deixa com isso aí toda semana, né? Porque aí tô fazendo já minhas fontes e tal. Esquece, né? Na outra semana, no outro dia eu já tava com política, no outro dia eu tava com economia. Então, assim, por um lado é bom, né? Eu sei fazer matéria de bolsa, eu sei bolsa, por exemplo, de bolsa de valores, eu sei fazer matéria de economia, eu sei entender o que é taxa Selic, eu sei essas coisas. Porque daí, o que acontece? Eu ia lá no melhor da economia e, calma só, eu vou sentar ao teu lado e eu quero que tu me explique isso aqui. Né? Porque, tipo assim, querendo ou não, tu também tem que ter uma certa humildade, né, para chegar assim e, eu não sei nada dessa porra aqui, eu não sei nada né, do que está acontecendo aqui, eu preciso que tu me ensine, né? E o cara não, e é muito legal, porque aí tu não mostra só a humildade, né? O cara chega assim, não, senta comigo aqui, né? Vou te mostrar agora como é que funciona. Daí eu acabei, cara, sendo editor do Planeta Atlântida, eu acabei sendo editor, eu coordenei, na verdade, né? Eu coordenei a cobertura online do Planeta Atlântida, eu coordenei a cobertura online da Feira do Livro de Porto Alegre, depois eu fui editor do Clique RBS, né, que é, vamos dizer, a grande porta de entrada dos canais RBS, né, digitais. E aí me chamaram pro esporte, em 2011, 10 anos depois eu ter começado na Zero Hora. Então, tipo, é uma coisa assim, que aí beleza, agora eu tô bem. E agora eu estou no lugar que eu quero. Eu quero trabalhar com esporte. Né? Porque todo mundo sabia, primeiro, que eu era colorado, todo mundo sabia que eu gostava muito de futebol, todo mundo sabia que eu era relativamente bom em apuração. Né? Porque, por exemplo, assim, era muito legal. Isso é uma coisa legal, cara. Porque chega lá, tu cai de paraquedas num assunto, né? Ah, beleza. Aí tu vai ter que achar, por exemplo, vamos supor, nesse negócio da ponte que eu falei que caiu aí, né? Pô, eu tinha já fonte no bombeiro, eu tinha fonte já na polícia, eu tinha fonte já no hotel que tá um grupo X de salvamentos. Então, tu vai fazendo esse tipo de conhecimento assim. Ah, beleza, para eu chegar aqui, eu tenho que
ter esse caminho. Então tu vai indo, a tua escada, tu vai sabendo assim, como é que eu vou saber que o Inter está contratando um cara? Bom, eu tenho que então falar com advogados, eu tenho que falar com empresários, eu tenho que falar com conselheiros, às vezes até a gente namora conselheiro, né? Então, tipo assim, por exemplo, que a minha namorada hoje, ela era ex-conselheira, né? Então, do Inter. Relacionamentos com fonte. Isso, exatamente, relacionamentos com fonte, exatamente, né? E assim vai, né, cara? Então, resumidamente, eu sei que eu falo pra caramba, mas é isso, pra chegar até aqui foi assim. E como é que foi sair desses grandes veículos e ir para um veículo independente como é o Vozes do Gigante? Então, é assim, o grande negócio é que eu na época da Zero Hora, principalmente quando eu fui fazer, quando eu estava no esporte, né? Beleza, eu cheguei lá, hoje eu trabalho com o Leandro Bess, né? E o Lucas Colar no Vozes do Gigante. Mas quando eu cheguei no esporte, a Zero Hora, o Leandro Bess já trabalhava lá. Já trabalhava no esporte. O Leandro Bess era o setorista do papel, né, como chamavam, né? Digamos, o que saía no jornal era ele que fazia. O que saía no online era eu que fazia. Então eu era o setorista do Inter online, digital no caso, e ele era o setorista do Inter papel. Beleza. Quando eu cheguei lá eu lembro direitinho, o Luiz Henrique Benfica me chamou para um canto, vamos tomar um café. E pegou o Leandrão e a gente foi tomar um café. Daí ele me disse assim, qual é a tua? O que tu quer fazer aqui? O que tu veio fazer aqui? Porque, tipo assim, os repórteres são muito unidos, assim, né? Não todos, claro. Mas, assim, pelo menos ali no esporte era muito boa a relação, assim. Entre os setoristas de Inter e de Grêmio, principalmente. Porque, no fim das contas, as fontes acabam se juntando, né? Então, por exemplo, o empresário que está trazendo um cara pro Inter hoje é o mesmo cara que daqui a pouco trouxe o cara pro Grêmio ontem. Então, a gente vai conversando. Tal. Daí eu falei, cara, eu quero ser vocês. Eu quero ser vocês. Eu cresci lendo vocês, né? Pô, o Benfica é uma lenda, né? Então, digamos assim, Benfica, eu quero ser tu. Eu quero ser o Leandrão. Daí o Benfica ainda disse assim, bom, então, com toda a modéstia, né? Tu vai ter que ralar muito. Né? E eu disse, pode ter certeza que eu vou. E beleza. E fui, né, meu? Pau. Daí eu comecei a me destacar. Eu comecei a furar o Leandro, porque como eu era e numa boa, assim, eu falo numa boa, porque não no sentido de competitividade, no sentido assim de eu sou melhor que ele, mas é que assim, o online estava mais nos treinos, o esporte, era o cara do papel era mais telefone, então como eu estava mais nos treinos, eu, por exemplo, eu via mais o Fernandão, eu via mais, na época, o Luiz Anápio Gomes, porque eu comecei em 2012, né, eu terminei ali, era dezembro de 2011, e aí quando eu comecei, vamos dizer, né, e aí, em 2012, eu peguei todo ali, Fernandão, Luiz Anápio Gomes, os caras que estavam ali naquela época. E olha que loucura isso. E sem contar que, primeiro tem o lance do sangue novo, né, cara? Que, tipo assim, o deslumbre, né? Eu chego no esporte e tal, daí o editor ainda diz assim, cara, te vira, a gente precisa de uma pauta aí, é dezembro, a gente não tem nada a fazer e tal. E na época, olha a loucura. E na época, era, como eu falei, dezembro, não tinha pauta nem pro papel, nem pro online, a gente estava fazendo materinha de número, nada a ver, assim. E daí eu cheguei ali e disse, cara, por que a gente não entrevista o Fernandão, né? O Fernandão tá assumindo aí e tal. Daí eu lembro direitinho, o Leandro olhou assim, liga pra ele lá, mas tirando onda, assim, porque no sentido de... Não, né, meu? A gente tá tentando o Fernandão há anos e, né, há meses aqui, não consegue. Não vai ser agora, da tarde, que a gente vai conseguir. E eu, me consegue o telefone dele aí, então. E ele me deu o telefone dele. E eu peguei e liguei no meu celular, e ele atendeu, o Fernandão atendeu. E eu disse, tudo bom, eu sou novo aqui no esporte, e eu tô começando e tal, eu queria uma entrevista contigo. Tu topa? Ele, tô aqui no Beira-Rio, só chegar. Daí eu, já comecei a tremer, né? Porque imagina, o Colorado vai entrevistar o Fernandão, né, cara? Daí eu, cara, tá louco. Aí eu, tá, só um pouquinho, cara. Ele disse que vai, né? Ele disse que é só chegar no Beira-Rio lá. Daí o Leandro, e aí, bom, aí o esporte meio que, como assim? Não, só chegar. E aí minha primeira pauta no esporte é com o diretor executivo do Inter, recém-contratado. Então, tipo assim, eu já cheguei meio com o pé na porta, né? E mostrando que, cara, o que eu vou fazer coisas aqui.
todo esse nariz de cera é pra quê? Chegou um momento, cara, depois de alguns anos de esporte, que assim, e sem falsa modéstia mesmo, e a Natália não me deixa mentir, não é porque eu, vamos dizer assim, que ela é minha namorada, mas, por exemplo, de 10 assuntos do Estado, 8 eram meus. Tipo assim, só pra ter uma ideia, o Dunga, na época, em 2013, me ligava. Então, assim, era um absurdo. Eu lembro de, meu irmão uma vez ficou apavorado. A gente tava tomando uma ceva no bar e o meu celular tava na mesa, assim. E daí era 9h30 da noite, tal, quase 10. E daí, do nada, toca meu celular, assim, tamo ali, meu irmão... Ô, meu, o Dunga tá te ligando, meu? E aí eu não tinha visto. Tá me ligando. Aí, né, foi atender. Então, tava nesse nível, assim. E, obviamente, né, cara, quando tu dá o destaque pro jornal, tu também quer o destaque, né? E não só o destaque, vamos dizer assim, vamos dizer assim, do ego, né? Da pompa e tudo mais. Tu também quer o faz-me rir, né? Porque o meu ego não paga meu boleto, né? E eu olhava pra pessoa do meu lado que estava chegando e ganhava as mesmas coisas que eu. Eu via cara que não tinha o destaque que eu tinha e às vezes ganhava mais que eu. E aí a gente começou a ter um certo conflito e tal. E eu sou um cara que é tido um pouco como arrogante nesse sentido, mas eu sempre fui um cara que acreditou muito em mim. Eu acredito muito em mim. Assim, eu vou voltar a dizer, parece arrogância, mas não é. Eu sei que eu sou bom no que eu faço. Então, se eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu não vou aceitar o intermediário. Eu não vou aceitar o intermediário. Eu não vou aceitar que o cara que está chegando hoje aqui ganhe mais que eu porque ele toma um café, porque ele toma sei lá, uma ceva com o cara, ele vai jogar futebol com o cara. Não vou aceitar isso. Então, começou a dar um certo atrito e tal, e aí no final das contas eu larguei meio que de mão, assim, no sentido não de patifar, mas assim, beleza, vocês não querem me dar um aumento, então eu lembro direitinho, eu falei exatamente essa frase pro meu editor. Ó, é a terceira vez que eu estou te pedindo aumento, tu não vai me dar? Beleza, a partir de hoje eu estou trabalhando para mim, eu não estou mais trabalhando para ti. Eu estou trabalhando para mim, eu vou continuar fazendo as minhas fontes, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e tudo mais, só que assim, não te espanta se um dia eu não chegar aqui de manhã, né? Aí no final das contas, aí eu ainda, cara, depois de um ano desse arranca-rabo aí, eu acabei demitido. E, cara, eu fiquei 15 anos na Zero Hora, né? Então, quando tu sai, tu fica meio sem pai nem mãe, porque tipo assim, puta, o que eu vou fazer agora, né? Eu lembro direitinho, cara, eu saí da Zero, na outra semana, todas as emissoras me ligaram e queriam tomar café. Todas. E daí, o que batia? O faz-me rir, né? Tá, e beleza. E aí, o que tu tá pensando? Cara, eu tô aí, né, pra trabalhar e tal, o que vocês quiserem que eu faça e tal, beleza? Só que eu não trabalho por menos que isso aqui. Mas aí eu lembro direitinho, o Leonardo Meneghetti da Band ainda dizia, não, mas é que isso aí, tu tá me pedindo, é o meu repórter top que ganha. Daí eu disse, exatamente, porque eu vou chegar daqui 6 meses, eu vou ser o teu repórter top e eu vou estar te enchendo o saco aqui na tua sala. Então é preferível que tu já me deu o salário do cara top e a gente tá bem, né? Porque eu saí da Zero Hora, eu saí de um lugar em que eu estava confortável, porque eu queria ganhar mais, e agora eu vou aceitar ganhar menos do que eu ganhava ainda antes? Não, daí não. Beleza. No final das contas, obviamente, por conta do salário, ninguém me pegou, né? Ninguém me pegou. Por exemplo, o cara da Guaíba ainda brincou assim, cara, nem eu ganho isso que tá pedindo. Né? O coordenador de esportes da Guaíba, assim. Daí beleza, então vamos ver o que eu vou fazer, né? Vamos ver o que eu vou fazer. E daí é muito engraçado, cara, porque daí eu peguei peguei um sabático, assim, fiquei um mês em casa, basicamente. E daí tava um dia em casa, de bobeira, assim, vendo Sport TV, e daí tava todo mundo falando que o Rafael Sobis ia pro Atlético Mineiro. O Rafael Sobis estava para negociar, ele estava no Tigres, do México, né, e estava voltando pro Brasil e ia voltar pro Atlético Mineiro. E daí foi muito engraçado, eu não estava em veículo nenhum, eu não estava trabalhando, eu estava em casa, literalmente de bermuda e assistindo TV, tá? Sentado num sofá, e do nada, o meu celular recebeu uma mensagem assim, esses teus amigos, porque, tipo assim, era uma fonte minha,
dizer assim, esses teus amigos são ruins, hein? Eu tô aqui no Cruzeiro agora e o Sobs vai ser anunciado em meia hora. Era uma fonte minha. E aí eu cheguei e respondi, é sério? Eu posso dar isso? Daí o cara, pode. Daí eu fui lá e meti no meu Twitter. Óbvio que parou o Brasil, né? Porque tava todo mundo indo para um lado e uma bobadinha de bermuda em casa foi pro outro, né? No final das contas, o Sobs foi pro Cruzeiro, né? E aí o resto é história. O que aconteceu? Daí eu parei e pensei, porra, mas tá aí, né, cara? Não preciso estar em lugar nenhum, né, meu? Eu não preciso estar na Guaíba, na Band, eu não preciso estar em lugar nenhum. Eu vou criar um blog, e vou fazer notícia pra mim, e vou tentar a monetização do site, eu vou tentar anunciante, eu vou me virar. Como eu falei, isso pode ser meio loucura? Pode. Mas eu sempre acreditei muito em mim, né? Só que daí eu tive uma sacada assim, eu tenho que fazer Grêmio também. Porque daí eu pego os dois nichos e vai vir mais... Porque na Zero Hora, tipo assim, o cara faz uma baita numa matéria de Inter, assim. Daí tem lá 1000 views. Aí faz a matéria do Grêmio. Foto 2 pontos. Douglas chega no Olímpico, sei lá, na Arena. 100 mil views, tá? Então eu pensei, se eu for só com o Inter, eu tô full. Eu preciso do Grêmio. Daí eu fui no Pedro Espinosa, que hoje trabalha na Atlântida, né? Um monstro, assim, sabe muito de comunicação e tal. E ele era gremista, já tinha trabalhado na Arena. E eu disse, vem cá, eu quero abrir um negócio e tal, vem comigo. E ele prontamente, porque isso é muito legal, cara, porque na época ele era um cara de FM, como ele é hoje. Ele não era setorista, ele não era cara de esporte. E ele me disse, não, tu vai me levantar, eu tenho certeza que tu vai me levantar, então eu vou contigo. Na época ele trabalhava na Pop Rock. E aí eu vou me virar, não te preocupa, eu vou assumir o site contigo e tal. Tá, beleza, e a gente foi. Só que daí nesse meio tempo o Inter me chamou para trabalhar lá, né? E aí eu gastei bons 60 mil reais, mais ou menos. Cara, isso em 2016, né? 2016 eu gastei praticamente toda a minha rescisão para, em 6 meses, tocar o site, né? Sozinho, vamos dizer assim, se eu não tinha anunciante, eu não tinha nada, eu peguei minha rescisão e usei nisso. Deu certo por um lado, né, cara? Porque o site, era Mundo Grenal o nome do site. E, cara, modéstia à parte, assim, a gente pautou muita gente. E furou muita gente, assim. A gente estava numa reunião com a Band queria que a gente tivesse um programa de rádio, daí, no sábado lá. E o cara chegou, muito engraçado, assim. Por isso que eu digo, parece arrogante, mas às vezes o cara tem que meio que mostrar, né, o que dá a realidade real pro cara, né. Então, estamos na Band, assim, daí eu lembro que o diretor comercial dele chegou e disse assim, não, a gente pode fazer assim, ó. A gente oferece a estrutura para vocês e tal, isso, aquilo, e a gente pode aí pegar e dividir o horário com os anunciantes do horário. Eu acho que fica bem legal e tal, isso e aquilo. Tava eu e o Pedro. Daí, e o Meneghetti também. Daí, aí eu disse assim, tá, show, cara, legal, vamos fazer e tal. E aí a gente divide os anúncios e tal. E ele aqui na Band a gente faz assim, ó, 70-30. Né? Daí eu, tá, beleza, 70 para nós, 30 para vocês, para mim não tem problema. Daí o cara assim, não, tu não tá entendendo, é 70 para nós e 30 para vocês. Daí eu olhei assim, pensei, mas por que eu faria isso então? Ele, porque tu não tem nada no teu site, né? Eu disse, exatamente, então eu continuo com nada, né? Porque 30% é nada. Aí ele assim, não, mas é que tu não tá entendendo, tu vai ter a bandeira da Band, tu não sei o quê, bababá, né? Botou a Band lá em cima. E a Band, tá, beleza, legal, né? Tem uma bandeira mesmo, tem os rádios, tem potência e tal. Daí eu olhei pra ele e disse assim, mas cara, eu te furo toda semana no meu blogzinho aqui, tu tá de 30%, e tu acha que porque agora eu vou pra Band, eu vou querer ganhar 30%, né? Não sei o quê. E cara, isso era 2016. E a gente tá no meio da reunião com o cara, e o Pedro, que tá do lado, ele chega e me mostra o celular. E quando ele me mostra o celular, é uma fonte dele, dizendo assim, vamos contratar o Renato, pode dar. Daí, e óbvio, né, cara, eu falando nesse termo, como eu tava falando pra vocês, e aí eu cheguei assim, tu quer ver um exemplo muito prático?
vou te dar um exemplo prático agora. O Pedro tinha posto o celular aqui embaixo, assim, né, pra mim. Vou te dar um exemplo prático agora. Nós vamos parar a reunião por 10 minutos porque eu vou te furar. Escreve a matéria pro site. E o Pedro do lado, assim, me olhou, porque, como eu disse, o Pedro não era, vamos dizer assim, da área esportiva. Ele tinha um monte... Pô, a primeira matéria que ele deu, o xarope, assim, que o Bolanhos tinha mandado aquela mensagem pro treinador e tal, assim, o que ele tava morrendo de medo, tava tremendo, assim. Porque os caras estão me matando no Twitter e tal, e olha que nem era como é hoje, né? E eu disse, segura, tu tá calçado, né, e tal, isso aqui, beleza. E aí o cara, eu lembro direitinho, né? O cara da Band ficou ali, assim, parado, me olhando, assim, com aquela cara blasé, assim, tipo assim, tá, beleza, vai dar ali, que o Douglas chegou na arena, né? Beleza. Nisso, o Pedro digita rapidinho, faz um paragrafinho, em breve mais informações, né? Porque isso era outra coisa, como eu já tinha ido online, né, já tinha trabalhado na 0 Hora, eu sempre dizia pra ele assim, mete um parágrafo, crava o horário, bota em mais informações e a gente atualiza a matéria, né? Tipo, faz a matéria, crava ali e deixa os outros se virar. Dito e feito. Ele foi, escreveu a matéria, aí ele me mostrou assim, vou só com isso. Eu, não, vai com isso. Só para vocês terem uma ideia, ele publica a matéria, ele publicou a matéria, o cara tinha notificação no celular dele do Mundo Grenal. Eu vi a notificação na frente, no celular, na mesa, assim. Daí eu olhei para ele e disse assim, aí ele olhou o celular, o Renato tá vindo pro Grêmio, né? E o cara gremista. Daí eu disse assim, tá vendo, cara? Tu tá querendo me dar 30%, tu tem até a notificação do meu blog, cara, tu quer me dar 30% de algo comercial, tu acha que eu sou louco, cara? Obrigado, valeu, um abraço. E a gente levantou e saiu, né? Só que, como eu falei, aí veio o Inter, né? Daí veio o Inter, me convidou para ser coordenador da mídia do Inter e tal. Eu tava quase sem dinheiro, né? Na época eu era casado, eu tinha filho e tal, não tinha... Né, como eu precisava sustentar minha casa, né? Eu falei pro Pedro, o Pedro tinha um trabalho, né? O Pedro trabalhava na Pop Rock, então ele tinha um salário já. Eu não, né? Então como eu falei, eu usei a minha grana da rescisão para pagar minhas contas e para, vamos dizer, apostar nesse sonho, vamos dizer assim, de ter o Mundo Grenal. E como eu falei, isso ajudou, porque no final das contas o Inter me levou para lá justamente para não ter mais um Mundo Grenal, não tenho certeza. Hoje eu tenho certeza, né? E nem vale a pena depois eu entrar no porquê que eu tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que eles me tiraram do mercado, porque eles não queriam ter um cara para, né, grosseiramente dizendo, para fuder eles todo dia, né? Entende? Tem uma frase, vocês querem ser repórter esportivo, né? Vocês falaram antes dos bastidores aqui. Tem uma frase que o Luiz Henrique Benfica me disse que eu guardo sempre. O dirigente, ele tem que dormir pensando em ti. O que esse cara no outro dia, ele vai me ralar no outro dia de manhã. O dirigente, ele tem que saber que ele não vai esconder nada de ti. Ele não vai esconder. Quando ele for falar contigo, se tu chegar e disser pra ti que 1 mais 1 é 3, tu tem que já dizer que é 4, tu não tem que dizer que é 2. Entende? Então, nesse sentido. E eu guardo muito isso pra mim, cara. Eu tenho certeza que o Inter me chamou pra trabalhar lá porque queria acabar o Mundo Grenal. E sabia que, querendo ou não, tinha que fazer isso por mim. Né? Porque o Pedro ainda não era o canhão que ele foi depois na Rádio Grenal, né? Depois ele vai pra Rádio Grenal e tudo. E aí depois ele vai pra Atlântida, né? E aí agora ele é esse monstro que ele é hoje na Atlântida. Né? Eu sempre acreditei muito no Pedro. O Pedro é um baita profissional. Mas enfim, nessa vibe. Por que eu chego falei do Mundo Grenal? Porque daí eu comecei a empreender, né? E comecei a entender que eu não preciso estar nas grandes mídias, eu não preciso estar nas tradicionais, vamos dizer, eu não preciso estar na RBS para repercutir. No Mundo Grenal eu parei na ESPN. Eu dei uma notícia no Mundo Grenal e me botaram no ar ao vivo na ESPN. Então eu não preciso estar... Por exemplo, na 0 Hora, quando eu estava na 0 Hora, como eu falei, sendo repórter de 8 assuntos em 10, eu nunca dei uma palestra em escola, por exemplo, ou em universidade, nunca. Tá? Eu saí dali, não parei de falar para pessoas, sabe, para jornalistas, para sete universitário, para
programas como esse aqui, sabe? Então, tu necessariamente tu não precisa. Claro, tu não vai sair da faculdade e vai fazer um negócio desse, né? É muito difícil. Tu vai ter uma estrada bem esburacada para passar, né? Mas a estrada esburacada eu passei também dando a 0 hora, né? Em quantas vezes eu não liguei para, por exemplo, um dirigente e o cara me disse não e disse sim para o Leandro. Porque o Leandro tinha mais tempo de estrada, porque o Leandro era mais amigo do cara, porque o Leandro tinha mais fonte que eu, e assim foi indo, né? Então hoje eu percebo isso, hoje eu não voltaria mais. Hoje eu não voltaria mais para nenhuma redação da RBS. Claro, daí você vai me dizer, né? Mas é CSPN de Chaba. Bom, daí são outros 500, mas assim, no Estado, jamais. Jamais. Hoje eu tenho uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa, e nem é o Voz do Gigante, é a empresa chamada Alexandre Ernest. A minha empresa sou eu. Então, digamos assim, é só tu olhar o meu Twitter ali. Se eu botar um troço no Twitter, a casa cai. Então, vamos dizer assim, eu gosto de sacar isso, né? E não é arrogância, mas é entendimento da coisa. Hoje o presidente foi falar na Guaíba e desmentiu uma informação que eu dei, que eu sei que ele está mentindo também. Então, eu não vou entrar no mérito de desmentir ele, como eu fiz, por exemplo, em 2016 eu fiz. Em 2016, eu publiquei que o Inter estava contratando o Ceará. Eu fui o primeiro a dar que o Inter estava contratando o Ceará do Curitiba. Daí, tinha um guri, também não vou dizer o nome, mas tinha um guri numa das rádios de Porto Alegre, que era meio esquema com os dirigentes de lá, que eu publicava um negócio e aí ele vinha com um outro... a verdade sobre o assunto que o Ernest publicou, né? Daí ele ia lá e tentava me desmentir, porque ele tinha esquema com o dirigente. Daí, a Natália sabe quem é. Daí, beleza, eu dei isso aí e o cara deu, é mentira, não tem nada, né? E eu cheguei na minha fonte e disse assim, olha, e aí, como é que a gente vai fazer para, né, continuar isso aí? E aí os caras me mandaram o documento do Inter pro Curitiba pedindo a contratação do cara. E aí eu fui lá e foi mais um post, né? Olha, o Inter deu este valor aqui, fez esse pedido aqui pro Curitiba e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí, óbvio, né, cara, que tava todo mundo, vamos dizer assim, pendendo pro lado do não, porque ninguém queria o Ceará. O Ceará tava lesionado, o Ceará tava velho, a gente tava querendo pra segunda divisão, tava uma M, né, ninguém queria o Ceará. Então, mentiroso, né? E eu cheguei e botei assim, e o documento é tão interessante que ele começa com viemos por meio dessa em vez de vimos por meio dessa. Daí o dirigente me ligou, né? Não, mas só um pouquinho, como é que tu tem esse documento aí e tal, né? Eu disse, então tu vai fazer o seguinte, tu vai parar com essa palhaçada de mandar o cara me desmentir, né? Porque senão eu vou botar o documento no ar. E ele não parou. Daí eu botei o documento no ar. Então, tipo, esse tipo de coisa, como eu falo, eu percebi que eu não precisava mais estar na 0 hora para ganhar um documento desse. Porque eu não era mais, tipo assim, hoje seria muito fácil, né, o cara pensar, mas tu ganhava isso aí porque tu era repórter da 0 hora, né? Óbvio, o cara queria... Não, ganhava isso aí, ganhava essas coisas não sendo repórter da 0 hora. Muitas vezes os repórteres da 0 hora me mandavam mensagem, me ajuda nessa porque eu não sei. Aconteceu isso, inclusive, quando eu estava em Montreal, no coisa. Eu recebia alguma coisa, botava no meu Twitter e o cara me mandava no WhatsApp. Posso te ligar para tu me explicar isso aí, porque eu não sei sobre isso. O que eu vou te dizer? Sabe? Então, é isso, basicamente. E a criação do Vozes, ele envolveu tanto risco como foi com o Mundo Grenal, assim, como foi esse processo para criar o Vozes do Gigante com o Lucas e com o Leandro? Risco, tu diz? Não, cara, não, porque assim, primeiro porque eu, pelo menos, eu nunca imaginei que o Vozes ia se tornar o que tornou, né? Uma empresa, no caso e tal, né? Vamos dizer, eu viver do Vozes. Porque eu estava em Montreal, estava fazendo meu mestrado, eu não tinha mais
não tinha mais pretensão de trabalhar com jornalismo esportivo, não tinha nem pretensão de voltar ao Brasil. Daí o Leandro foi demitido da Zero Hora também. E daí, depois de um tempo, ele me mandou mensagem perguntando, vem cá, vamos montar um canal aí e tal. E eu, pá, Leandro, sabe, não quero mais e tal, não sei o quê. Não, mas vamos fazer uns videozinhos aí e tal. Daí eu disse, tá, beleza, nós vamos fazer vídeo ao vivo, então nós vamos pegar um cara junto com a gente. Daí, que é o Lucas Colar. Esse guri aí é bom. Daí, o Leandro, cara, eu não conheço muito ele e tal, não. Eu conheço, trabalhei já com ele um tempo, quando eu fiz uma participação na Rádio Inferno e tal, conheço o guri e tal. O guri é bom. Tá. Fomos aí falando com ele. Ele topou, mas ele ainda disse, cara, mas eu já tenho meu canal, né? Eu tenho meu canal, tenho minhas redes e tal, não sei o quê. Vou com vocês ali, né? E tal. Não, mas é sangue doce, Lucas, tá de boa. E aí, no fim, virou isso aí, né? A gente começou a fazer vídeos, começou a subir a audiência, começou a subir os inscritos. A gente tinha, por exemplo, um know-how, né, de conhecer muita gente, né? Então, por exemplo, oi, Diego Agui, queria conversar contigo num canal que estou montando. Ah, beleza, quando? Né? Ah, oi, Figueroa. Ah, sim, quando? Sabe? Então, por isso que eu digo, a gente tinha uma estradinha já, né? Então as pessoas sabem quem a gente é, né? Isso é bom, isso é ruim. É bom porque quem gosta da gente é maravilhoso, né? Quem não gosta é horrível, porque, por exemplo, assim, não vou dar, sei lá, a gente me indispus com o jogador X. O jogador X não fala comigo mais. Nunca vai falar no Voz Gigante, entendeu? Então não fica, é ruim nesse sentido. Mas estamos aí, né, cara? Estamos aí. O bom é que tem uma estrutura montada, que é o YouTube, né? Não tem muito o que fazer. Hoje a gente trabalha com nuvem, que é pelo StreamYard, né? Que é uma barbada. Claro, tu poderia trabalhar com OBS, poderia trabalhar com uma série de coisas, mas a gente trabalha pela internet mesmo, que é um streamer pela internet. E estamos aí, né, cara? Estamos aí, pô, agora com anunciante, com empresa constituída, com funcionários, enfim, sabe? Estamos crescendo. Anteriormente, desculpa, tu tinha falado da La Plata, né? Dinheiro. Como funciona a monetização, tanto do Vozes quanto do teu canal próprio? Ele, tanto por parte de anunciantes, tem também a parte dos membros do YouTube. Sim. Como é dividida essa receita, assim, em porcentagens? O YouTube fica com 30% e a gente fica com 70%. Isso da monetização. Uhum. Da monetização. Tudo que vem do YouTube. Por exemplo, os membros, superchat, a visualização, sticker, YouTube Premium. Tudo que envolve o YouTube, eles ficam com 30%. E a gente leva 70%. Os anunciantes são 100% nosso. E a não ser quando é promoção paga. Então, por exemplo, assim, vamos supor que a Adidas quer fazer uma promoção paga no canal. Aí o YouTube ganha também. Mas daí tem... por isso que a gente faz Pix hoje também, né? Porque pelo Pix é de graça. Digamos, um Pix é 100% para nós, né? Então, quando o cara vai lá, quando a gente fala, R$5 o Pix ou o Superchat, é melhor que o cara mande o Pix, né? Do que o Superchat. Mas, ao mesmo tempo, o Superchat eleva o meu canal, né? Em termos de recomendado e tudo mais. Porque o algoritmo pega o lance do Superchat, pega o lance da enquete, pega o lance de quanto mais gente no chat interagindo, mais o meu canal vai subindo. Então, por isso que a gente não desinstituiu ainda o Superchat, né? Porque a gente precisa também disso. Então, por exemplo, cada R$5 em Pix ou Superchat, na verdade, me dão R$13,50. Eu ganho R$13,50 e não R$5, né? Porque, como eu falei, os 30% fica pro YouTube. Dá pra viver. Dá pra viver. No meu canal eu não tenho Superchat, porque eu não tenho live. Eu não tenho membro, justamente para não concorrer com o Vozes. O Lucas tem, mas porque já tinha, né? Então, assim, isso é uma coisa bem interessante, assim, a gente, como nós somos os 3 sócios, tudo que o Lucas já fazia, beleza, não me interessa. Agora, o Lucas vai inventar um negócio no canal dele. Mas vamos aqui, então vamos inventar no Vozes, né? Eu vou inventar algo no meu canal. Por exemplo, quando eu abri o meu canal, foi agora em fevereiro,
a Daniela, que é a gerente geral, disse assim, ó, se tu fizer live, tá? Eu vou ficar muito pé contigo. Tu pode fazer o que tu quiser, menos live, porque live é no Vozes. Tá, beleza, me serve. Então, tipo assim, aí depois de um tempo habilita também para Superchat, habilita para membro e tal, né? Eu poderia criar membro para mim também, mas para quê, né? Eu vou criar uma concorrência pro Vozes e uma contenda, né? Dentro da sociedade. Porque, imagina, o cara vai deixar de ser membro do Vozes para ser membro do... Imagina, sei lá, o Vozes, para ser membro do Vozes é 10 pila e eu faço 5. É injusto, né? Então tem essa questão também muito de cabeça, né? A gente, além de ser amigo, assim, não tem um negócio assim de negócio à parte, né? Não. A gente é amigo e além de ser amigo, a gente é muito honesto um com o outro, né? Nesse sentido. Dá pra viver. E nessas questões de métricas que tu comentou sobre o Superchat ali, vocês têm alguma estratégia para os vídeos do Vozes alcançar o maior público possível? Cara, tem. Assim, tudo vira em torno de chamada, né? Primeiro de tudo, a chamada, né? Na verdade não, né? Na verdade, primeiro de tudo, o trabalho mais importante, na verdade, para chamar pessoas é da Lumos, que é a nossa agência. A gente tem uma agência de publicidade que faz ali as thumbs, né? A parte gráfica e tal, e eles, pelo menos não é nem no meu pensamento, é a real. É o papo mais importante, porque, na verdade, não adianta nada eu botar lá, a Inter contrata Messi, e na thumb, né? E na thumb ter a foto do Trellis, né? Os caras têm que fazer uma thumb legal, que mostra ele, o Messi e tal, isso, aquilo, né? Por quê? Porque quando tu tá zapeando, tu não sabe o conteúdo. Tu vai clicar pela thumbnail. Então, essa thumb me chamou a atenção, né? Tô ali zapeando, pum, aí tu clica. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é a chamada, né? A chamada da live. Inter contrata Messi. Inter contrata atacante argentino campeão do mundo. O Inter contrata meio campo 6 vezes melhor do mundo. Opa, sabe? Então tu vai botar um azeitinho na chamada. Então tem e claro, né, cara? E aí o conteúdo depois é uma mistura de notícia, né? De hard news, de informação e que o Colorado quer saber, e o entretenimento, né? O entretenimento, as palhaçadas, as coisas para fazer rir, as piadas, as besteiras que a gente fala no ar. Porque, querendo ou não, isso também às vezes engaja muito mais do que uma notícia, né? Então, tipo, sei lá, é como se eu de repente abrir o programa com uma dancinha, é muito mais, dá muito mais engajamento do que, porque o chat vai abaixo, né? O Ernst é um retardado, o Ernst sendo Ernst, e assim vai, né? Do que, às vezes, notícia aí, Colar. O Inter contratou fulano, não sei o que e tal. Os caras estão assistindo, né? Os caras não estão interagindo com a live. Então, os caras estão ali nos olhando. Então, tem que fazer o cara, primeiro, dar o like também para subir a relevância, compartilhar, subir a relevância e tal, mas principalmente fazer os caras falar no chat ao vivo. E aí hoje a gente não digo que a gente se boicotou, mas a gente fez um troço porque a gente fechou o chat para quem não é inscrito no canal. Quem não é inscrito no canal não fala, né? Num primeiro momento, os caras, censura, não sei o quê. Não, velho, né? Tipo assim, a gente precisa da ajuda, né? É de graça, tu não tá pagando nada de ir lá e clicar no inscrever-se, né? Seria, acho que um absurdo se eu chegasse a dizer assim, tu só vai falar se tu pagar. Aí eu acho que seria um absurdo. Mas não, né? Tá me ajudando. Mas vocês vivem de Inter, exatamente. A gente vive de jornalismo. Isso, eu não sei se vocês vão me perguntar sobre isso, mas eu tenho pavor. Eu não vivo de Inter. Eu vivo de jornalismo, né?
Esses dias uma amiga minha, amigona, assim, de muito tempo, veio chegar e disse assim, vocês batem nos jogadores, não sei o que, vocês falam mal do jogador, vocês têm que proteger o Inter. Não, cara, eu não tenho que proteger nada. Não sou dirigente. Eu sou jornalista. Né? Quem protege é a assessoria de imprensa. Quem protege o jogador, quem protege o clube é a assessoria de imprensa. E outra, né? O cara que diz que protege o clube, o cara é um fanfarrão, porque o cara não tá nem aí pro clube. Esse papinho de, eu protejo o clube, meu ovo. Isso aí não existe. Isso aí não existe. O cara quer o cascalho no final do mês. Isso não existe. Se tem merda pra jogar no ventilador, tem que jogar em... Evidente. Eu acho que até, tipo, mais como jornalista mesmo... Não, e eu sei, eu tô nessa paradinha um tempinho já pra saber que nem o dirigente protege o clube, então não sou eu que vou proteger. Né? Então, nesse tipo de coisa. E agora nós vamos para a parte mais esperada, que é a pergunta do público. Podem fazer as perguntas. Olha aí. Boa noite, Ernest. Boa noite, Arthur. Bom, aproveitando o gancho que tu falou, né, sobre problemas que dá em relação à comunicação com os dirigentes, jogadores, assim, quando o clube está passando por momentos difíceis, como é que é a tua abordagem para estabelecer esse diálogo, né? Porque eles ficam mais reclusos, é difícil de conseguir contatos e chegar até a notícia, enfim. Como é que é esse diálogo? É bem complicado, cara, porque é como tu disse, quando ganha, todo mundo quer falar, né? É só tu ver, por exemplo, assim, quando ganha, a zona mista, ela é lotada de jogador, né? Todo jogador quer parar para falar no microfone, né? Quando perde, daí todo mundo sai pela portinha lateral e tal, não quer aparecer. É a mesma coisa que o dirigente. Mas assim, eu não sei como é que são os outros, tá? Mas eu tenho uma ideia assim, ó, a melhor fonte não é o dirigente. A melhor fonte não é o Barcelos, o Alessandro Barcelos. A melhor fonte é o amigo do Alessandro Barcelos. Porque o Alessandro Barcelos, ele vai contar para o amigo alguma coisa. Então, eu tenho que o amigo do Alessandro Barcelos tem que me contar o que o Alessandro Barcelos contou para ele. Entende? Então, porque o Alessandro Barcelos, ele não vai... Porque como é que funciona a coisa? Se eu chegar e ligar para o Alessandro Barcelos, ele vai me dizer o que ele quer, né? Quase sempre para o amigo, tu vai lá e confidencia coisas a mais, ou tu vai lá e fala de uma forma menos, vamos dizer assim, profissional, né? De tipo, isso aqui eu não posso falar pro cara, porque senão o cara vai me quebrar, né? Pro jornalista. Ele vai lá, ou às vezes está num churrasco no domingo, né? E tomando um gorozinho, né? E fala coisas. Então tu tem que... Essa é a melhor fonte. Então, nesses momentos de crise... Eu acho que é por isso que a gente também se sobressai, porque a gente não pega a fonte oficial, né? Vamos dizer assim. O Lucas também tem muitos amigos amigos do dirigente, empresários, advogados, assessores, né? E assim vai. E esse é o grande negócio, assim, para tu tirar a informação na crise, né? E aí, o mais legal então tu fala com o amigo, né? O amigo te conta, e aí tu vai lá no Alessandro, né? Oi, Alessandro, tudo bem? Vai acontecer isso, né? Não, como é que tu sabe isso? Eu não contei pra ninguém. Não, tu contou, né? Mas tu não imagina que o cara é meu amigo também. Então ele não... muitas vezes o dirigente não imagina de onde vem. E ele quase sempre faz caças bruxas e errado, né? Então é bem legal nesse sentido. E aí quando tu... É bem legal. Porque seguidamente a gente sabe... Por isso, seguidamente tá rolando... Seguidamente rola lá assim, ó. Os caras fazem uma reunião e começam a... Não... esse aqui não fala com o Ernest, esse aqui não fala com o Ernest, esse aqui não fala com o Ernest, esse aqui fala com o Ernest. Então beleza, chama ele lá. Entendeu? E aí, porque ele quer saber se o cara é a fonte no vestiário. Quando na verdade eu de repente nem falo com o vestiário, entendeu? De repente eu nem falo, eu falo com um amigo do amigo do amigo e assim vai. Porque eu tenho um amigo aqui, cara. Deu, né? Entendeu? Então é esse por isso que eu posso falar da minha relação com as minhas fontes, nesse sentido, na crise, como fácil. Porque, como eu disse, como não é o dirigente, como é o amigo, quase sempre o amigo também é colorado. E o amigo fica puto, né? Com o momento que está vivendo. E tem coisas que o cara também acha inconcebível o que está acontecendo, né? Por exemplo, teve uma vez que o Inter ia demitir lá 300 pessoas. E começou a rolar a Rádio Corredor de que ia ter essa demissão, né? E os caras começaram a mandar, dentro do Beira-Rio, os caras começaram a mandar mensagem.
Ó, vai acontecer isso, pô, me ajuda. Né? E aí eu fui lá e meti no Twitter, o Inter vai demitir 300. Né? O Inter acabou demitindo 70. Então, querendo ou não, o cara também sabe, esse aqui, se falar, vai repercutir aqui dentro. Né? Então, o que ele faz? Ele fala comigo. Então tem essa relação assim de... eu acho que é um misto de credibilidade com, ao mesmo tempo, culhão, porque não é todo mundo que tem, por exemplo, o culhão de publicar certas coisas, né? Não é qualquer um, por exemplo, que nem o Colar ali, que o Edenilson botou dentro na cara dele, né? Colar, mas o que tu não gostou? Né? Tem cara que já, né? Colar, não, tá, o que tu não gostou? Né? Com postura, né? Não é assim, daí, meu, não, tá, mas então, o que tu não gostou? O Tyson já fez isso também comigo. Tava eu, o Berton e o Bruno Ravazoli na área de imprensa e tem uma porta assim no cantinho esquerdo e ele botou que na época no dia da greve lá, né? E ele queria falar com o João Batista, que foi o primeiro que deu que o Tyson que estava coordenando a greve, o que é verdade. E ele bota a coisa assim, cadê o colega de vocês ali, não sei o quê? Assim, né? Peitão estufado na porta, assim. Daí tava, como eu disse, eu, o Gustavo Berton da ESPN e o Bruno Ravazoli do GE. Pô, e tudo nego velho, né? Na hora, né? Levantamos assim, não, mas Tyson, então explica aqui, chega aqui, né? Vou voltar a dizer, não com o peito estufado, né? Mas com a postura, né? Tá, mas então, explica aqui. A gente bota no ar, né? O que tu quer falar, então? E aí ele, né? Isso aí, e fechou a porta. Ou seja, esse tipo de coisa também tem que ser levado em conta, né? Os caras sabem quem a gente é, os caras sabem o que vai significar se a informação chegar pra gente, né? Valeu, Ernest. Valeu. Então nós vamos ficar por aqui. Foi muito bom conversar com você. No final das contas eu falei pra caramba. Dá pra fazer mais uma perguntinha do público? Pode ir lá, então. E aí, Alexandre, tudo bom? Me chamo Lucas e vou fazer meu papel aqui como colorado e curioso, tá? Tá. Tu acabou de comentar agora sobre essa situação do Tyson aí e tudo mais, e tu também falou antigamente do Vozes do Gigante ali, que tem jogador que se dispõe contigo e não te dá entrevista de jeito nenhum, né? Mas eu queria te perguntar com relação ao lado pessoal, assim. Tipo, o jogador, ele corta a relação completamente contigo, assim, tipo, não olha na tua cara, não gosta de ti, assim, pessoalmente, fora do ar, assim, também. E se tem uma situação contrária, assim, num jogador que ficou muito amigo teu, parceria, assim, te chama pra, sei lá, fazer um churrasco na casa dele no final de semana, assim. Se tem alguma situação, assim, algum bastidor pessoal com o jogador, assim. Cara, sempre tem, né? Sempre tem, porque é como eu disse, né? Jornalismo é jornalismo e publicidade é publicidade. Então, eu tenho... O Bolívar é muito meu amigo. Vamos lá. O Bolívar... O técnico lá, que estava agora no Santos, que me fugiu, o Lisca é muito meu amigo. Diego Aguirre é muito meu amigo. Dunga é muito meu amigo. Quem mais? O Tinga é muito meu amigo. Sobis. O Sobis passa por mim no supermercado, me para falar comigo. Então, tipo assim, e não aquela coisa assim, oi, meu, e aí? Oi, e aí? Não. E aí? Beleza, vamos conversar e tal. Mas e às vezes não assim, tipo só de amizade, mas de questão de respeito, né? Tipo assim, por exemplo, tá? O Rafael Moura é muito meu amigo. Rafael Moura, mas ele passou a ser meu amigo porque eu não sei como, ele descobriu meu telefone e um dia eu dei uma nota pra ele na 0 Hora, porque tem né, a crônica do jogo e tal, não sei o quê, e aí tem as notas, né, dos jogadores. E aí eu fui lá e dei, eu acho que 5 ou 6 pra ele. E eu não sei como ele descobriu meu telefone e me ligou. Não, cara, Rafael Moura, quero falar contigo, não sei o quê, porque, é um absurdo essa nota que tu tá me dando, não sei o quê, porque tu não sabe o que o treinador pediu pra mim. O que tu tá falando ali, beleza, eu acho que tu tá certo, mas eu não fiz o que tu tá dizendo que eu não fiz, porque o treinador me pediu tal coisa, isso tu não sabe. Daí eu, é verdade, ok, concordo contigo e tal, sei o que, eu vou fazer o seguinte, então de 5 eu vou passar pra 6, beleza? Porque era no online e tal, né? Eu vou botar pra 6, tá bom pra ti assim? Podemos, né? Não sei o quê. Não, legal. Beleza, como ele ligou do telefone pessoal dele, eu comecei a mandar mensagem pra ele. Comecei a mandar as notas pra ele.
E aí, o que tu acha hoje? Mas assim, pra criar uma relação, sabe? Pra, né? Tal, não sei o quê. Moral da história. Ele sai do Inter e vai morar em Santa Catarina. E todo mundo queria uma entrevista com o Rafael Sobes, com o Rafael Moura. E eu liguei pra ele e disse assim, puta, o cara, o Zero Hora tá doido aqui, quer uma entrevista contigo e sabe que eu falo contigo, não sei o quê. E ele disse assim, vem aqui em casa. Aí a Zero, pô, tá na Zero Hora, né, RBS e tal. Peguei um avião, entrevistei ele, Santa Catarina, da noite voltei, deu, já era. Entende? É esse tipo de coisa. Cara, e assim, é ruim, cara, é ruim. Eu tenho problema com o D'Alessandro. Quem não tem, né? O D'Alessandro era meio assim com um repórter e coisa, né? Com a imprensa. Eu acho que cada um, né? Eu acho que ele joga e eu reporto, né? Tipo assim, ele é colorado, eu também sou, né? Então, acho que fica nessa, assim. Eu tenho uma frase muito clássica, assim, que é o seguinte, né? Tipo, tem uma história dele, né? Que teve um cara que entrou um cara que trabalha lá hoje, inclusive, o Ricardo Duarte. E isso vai pra rede, né? Isso tudo vai pra rede. Né? Não. Só pra saber. Mas não tem problema igual. E daí a história clássica é a seguinte, né? Quando tu chega, né, pra trabalhar no futebol, tu tem que subir numa cadeira, né? Tal. Tudo, como sempre acontece aí, né? Os jogadores cantam, fazem qualquer coisa, não sei o quê. E o Ricardo Duarte foi subir na cadeira. E aí o D'Alessandro começou, isso é RBS e tal, não sei o quê, né? E daí o D'Alessandro me disse, mas tu é da trairagem, E que o cara teria dito pra ele assim, mas a questão não é só que eu não sou só da trairagem, eu sei de onde vem a trairagem. E o D'Alessandro baixou a bola, porque o D'Alessandro mesmo é fonte de muito repórter. Né? Como, por exemplo, o Guerrinha. Então, assim, por isso que eu digo, tem diferença entre jornalismo e assessoria de imprensa. Né? Eu faço jornalismo. E, graças a Deus, me orgulho muito disso. Valeu, Ernst. Então, nós encerramos nosso programa por aqui. Muito obrigada, Alexandre, pela nossa conversa. Rendeu muito. Agradeço meu colega Guilherme também. E nos sigam nas redes sociais da Cauda Digital. Lá vai ter trechos exclusivos da entrevista de hoje. E nos vemos na próxima. Boa noite. O Matinal, ele é um veículo de Porto Alegre, digital, que tem duas características. A primeira delas é que nós trabalhamos com jornalismo interpretativo e com contexto de curadoria. Esses são os nossos pilares, né?